Meu padrasto me expulsou de casa enquanto minha mãe estava viajando, dizendo que ele não dirige uma instituição de caridade. Mas ela voltou e respondeu que o caso de caridade era ele, e o fez chorar como uma criancinha. Quando minha mãe me disse que estaria fora da cidade por uma semana, não dei muita importância. Não era a primeira vez que ela precisava viajar com pouco aviso. Desta vez era para visitar sua irmã, que havia sido hospitalizada. Ela se certificou de que a geladeira estivesse cheia e até me deixou um pouco de dinheiro extra, caso eu não quisesse cozinhar. Antes de partir, me abraçou forte e disse que estaria de volta antes que eu percebesse. Eu não esperava que o marido dela, meu padrasto Gregory, fosse caloroso ou paternal na ausência dela, mas pensei que poderíamos simplesmente nos ignorar por alguns dias e ficar fora do caminho um do outro. Esse era basicamente o nosso acordo não verbal. Gregory nunca escondeu que não gostava que sua esposa tivesse uma filha, mas ele se casou com ela sabendo disso. Sempre agiu como se eu fosse uma responsabilidade que lhe havia sido imposta. Já fazia 6 anos que ele era casado com minha mãe naquela época, mas me tratava como se eu fosse um animal de estimação que vinha junto com ela. E ele já havia pedido que ela me colocasse para adoção. Apenas 3 dias se passaram desde que minha mãe partiu quando tudo saiu do controle. Cheguei em casa depois de um turno no trabalho de fim de semana e encontrei meu cesto de roupas jogado no corredor e meus lençóis desaparecidos. A princípio, pensei que talvez a secadora os tivesse engolido, note o sarcasmo, ou que ele tivesse jogado as coisas fora sem querer procurando alguma coisa. Mas quando entrei no meu quarto, percebi que não tinha sido acidente. Ele tinha começado a empacotar minhas coisas. Gregory estava sentado no sofá assistindo a um jogo de futebol com uma bebida na mão. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele me olhou e disse que eu já devia entender que era uma adulta, e que era a hora de agir como tal, que ele não estava dirigindo uma instituição de caridade e que já não tinha razão para continuar me sustentando. Disse que minha mãe voltaria em 4 dias, que aquela também era minha casa. Ele deu de ombros e disse que legalmente eu já era maior de idade e que não precisava me deixar ficar sob o teto dele, que aquela era a casa dele e as regras eram dele. Mas aquela casa não era dele. Minha mãe a havia comprado depois de se divorciar do meu pai, anos antes de Gregory sequer aparecer. Mas ele achava que por ter se casado com ela, tinha direito a tudo. Quando tentei ligar para minha mãe, ele arrancou o telefone da minha mão e disse que ela estava lidando com assuntos de família e que não precisava que eu a incomodasse com meus dramas. Respondi que se eu saísse e ela voltasse, ficaria muito brava por ele ter me expulsado. Mas ele apenas respondeu que isso não importava, porque ela veria que estavam melhor sem mim. Peguei o que pude, algumas roupas, recuperei meu telefone e meus sapatos, e fui embora. Liguei para minha amiga Abby e ela me disse para ir para a casa dela. Os pais dela não ficaram muito felizes com uma hóspede surpresa, mas deixaram que eu dormisse no sofá-cama do porão. Prometi que seria só por alguns dias. Enviei uma mensagem para minha mãe, mas ela não recebia. Não era incomum, para onde ela ia, geralmente ficava sem sinal por alguns dias, a menos que visitasse alguma cidade próxima. No 5º dia, acordei com uma notificação da minha mãe. Ela já sabia o que estava acontecendo e estava voltando o mais rápido possível. Disse que nos veríamos em casa na manhã seguinte. Quando cruzei as portas da minha verdadeira casa na manhã seguinte, minha mãe estava de pé na cozinha. Assim que me viu entrar com um saco de lixo cheio das minhas roupas, disse: "Deixa que eu resolvo isso." Gritou o nome de Gregory bem alto e ordenou que ele viesse o mais rápido possível. Ele saiu do quarto meio dormindo, agindo como se tudo estivesse normal. Disse algo como: "Ah, então a fugitiva voltou, hein?" Juro que nunca tinha visto o rosto da minha mãe se transformar daquele jeito. Não precisei dizer uma única palavra. Ela se virou para ele e perguntou se era verdade que ele tinha me expulsado enquanto ela estava fora. Ele sorriu com arrogância e disse que só estava me dando uma lição de independência, que já era hora de eu crescer. Ela apenas o olhou como se ele fosse um completo estranho. Em seguida, se virou para mim e disse para eu subir e descansar, que ela cuidaria de tudo. Fiquei no andar de cima, como minha mãe me disse, mas era difícil não ouvir o que vinha depois, mesmo com a porta quase fechada. A casa não era grande e qualquer coisa dita naquele estado dava para escutar. Dava para notar que Gregory não esperava por aquilo. Tentava interromper, dar desculpas, distorcer as palavras como sempre fazia. Mas ela mandava ele calar a boca ou parar de mentir. Perguntou por que ele achava que estava certo em expulsar sua filha enquanto ela estava fora. Ele disse que eu tinha 18 anos e que eu precisava aprender como funcionava o mundo real, que ele não estava dirigindo uma espécie de caridade. Aquela palavra de novo, caridade. Houve uma longa pausa e então a ouvi dizer algo que nunca vou esquecer. "Não, Gregory, você não está dirigindo uma caridade. Você está recebendo uma." Silêncio por cerca de 10 segundos. Em seguida, veio uma risada nervosa da parte dele, seguida de um: "O que isso deveria significar?" Completamente fingido. Ela simplesmente disse exatamente o que estava acontecendo e o que iria acontecer dali em diante. Lembrou-lhe de alguns fatos que pareciam convenientes de se esquecer.
que ele tinha se mudado para aquela casa depois de perder o emprego, e que ela o havia deixado ficar sem pagar aluguel, que ela pagava a hipoteca, os serviços, a comida e até cobria os pagamentos do carro que ele dirigia todos os dias, que nos últimos 2 anos ele não havia contribuído com mais do que algumas centenas de dólares aqui e ali, enquanto passava por empregos de meio período que sempre abandonava, que ele nem sequer havia comprado um presente de aniversário para ela nos últimos 3 anos sem usar o cartão de crédito dela. Perguntou diretamente o que ele achava que estava oferecendo, que lhe dava o direito de expulsar a filha dela enquanto ela estava fora. Gregory tentou se defender dizendo que cozinhava, que fazia reparos na casa, que ele era o homem da casa. Mas quanto mais falava, mais fracas soavam suas palavras. Ela disse que ser o homem da casa não significava colocar sua filha na rua como se ela fosse um problema a ser eliminado, especialmente quando quem a expulsava vivia com o dinheiro dela durante todo aquele tempo. Eu nem percebi que estava chorando até olhar para baixo e ver a parte da frente da minha camiseta molhada. E para constar, eu é que cozinhava. Isso não era apenas sobre ser expulsa. Era o resultado de anos vendo como aquele homem desgastava pouco a pouco a autoestima da minha mãe, anos de comentários sutis sobre a idade dela, sobre como ela teve sorte de encontrar alguém como ele, sobre como eu era grudenta. Acho que nunca soube se ela percebia, mas agora estava claro que sim. Ela disse para ele ir embora. Isso era o que aconteceria dali em diante. A caridade estava encerrada para ele. Ele riu no começo, achou que era uma piada. Mas quando viu que não era, mudou de tática. Primeiro, tentou fazê-la se sentir culpada. Como ela podia fazer aquilo com ele depois de tudo que tinham vivido juntos? Se ela não se lembrava dos votos matrimoniais? Depois veio a raiva, que ela era uma mulher amarga que deixava sua filha mimada mandar na casa, o que faria com que ela acabasse sozinha para o resto da vida. E quando nada disso funcionou, ele ficou em silêncio. Não muito depois, ouvi a porta da frente bater. Mais tarde, minha mãe subiu até o meu quarto com uma xícara de chá e sentou ao meu lado. Não disse muito, apenas esfregou minhas costas por 1 minuto e disse que agora tudo estava bem, que eu não precisaria sair de casa outra vez, a não ser que eu quisesse. Quando perguntei por que ela nunca disse nada durante todos aqueles anos, ela apenas suspirou. Disse que às vezes a gente quer tanto que algo funcione que ignora as rachaduras e que às vezes a gente acha que manter a paz é a melhor forma de sustentar um lar. Mas quando ele cruzou a linha e me machucou, ela percebeu algo importante. Não existe paz em uma casa onde sua filha não se sente segura. Depois, ela me contou que Gregory não só foi expulso, ele foi completamente desligado. Acontece que durante todo o casamento ela tinha sido cuidadosa. A casa continuava em nome dela, nunca o adicionou ao testamento, todas as contas conjuntas tinham limite, e ela tinha uma grande conta poupança em nome de solteira. Gregory achava que tinha direito a tudo, mas legal e financeiramente não tinha nada. Ela me disse que naquela mesma manhã havia conversado com sua advogada para garantir que tudo continuasse assim. Eu fiquei atonita, não só pelo quanto ela havia ido longe, mas porque nunca percebi o quanto ela nos protegia, a mim e a ela, nos bastidores. Durante muito tempo, me perguntei se ela via como ele me tratava, se talvez preferia fechar os olhos. Mas agora percebo que ela simplesmente escolhia suas batalhas, e desta vez, ela escolheu a minha. Naquela noite, dormi de novo na minha própria cama, com lençóis limpos. Mas a história não terminou ali. 2 dias depois, Gregory voltou. Eu tinha acabado de chegar do supermercado e vi o carro dele, na verdade, o carro da minha mãe que ele dirigia, na entrada da garagem. Me perguntei o que ele queria agora, porque já não havia mais nada para ele ali. Mas minha mãe não estava em pânico. Estava sentada tranquilamente na varanda, tomando seu café como se aquilo fosse rotina para ela. Gregory estava a alguns metros, claramente irritado, mas desta vez havia algo diferente. Ele cheirava a desespero. Dizia que tudo tinha sido um mal-entendido, que estava disposto a consertar as coisas, e ela apenas o ouvia. Dizia que não quis me fazer sentir indesejada e que achou que ela entenderia o que ele tentava fazer. Ela não disse uma palavra, apenas lhe entregou um envelope branco. Você já sabe o que havia dentro. Uma cópia da carta do advogado com os papéis formais do divórcio. Eram os papéis que encerravam oficialmente a caridade Gregory. Gregory olhou para o papel e depois para ela. Perguntou se ela realmente ia jogar fora 6 anos por causa de uma briga boba. Ela respondeu que não fez nada, que foi ele quem jogou fora os 6 anos. Ela apenas estava fazendo o necessário. Ele havia vindo para tentar conversar e convencê-la a deixá-lo voltar, mas teve que voltar com os papéis nas mãos, e a pé porque minha mãe disse para ele deixar o carro ali. Espero que isso seja a última coisa que ouvimos de Gregory, ao menos fora dos trâmites do divórcio. Atualização 1. Gregory não tinha voltado desde o dia em que minha mãe lhe entregou os papéis do divórcio. Ela silenciou o número dele, mudou todas as suas senhas e finanças para acessos individuais. Inclusive me pediu ajuda para configurar um novo PIN no cartão de débito, algo que ele costumava saber sem nem precisar perguntar. Eu podia vê-la respirar novamente pouco a pouco.
Não foi fácil para ela, 6 anos é muito tempo para viver com alguém, mesmo que nem todos esses anos tenham sido bons, mas a cada dia ela estava mais forte. Depois começaram as mensagens. Não para ela, ele não conseguia se comunicar com ela. Começou a escrever para mim. No início, eram mensagens arrogantes. Dizia que esperava que eu estivesse orgulhosa de mim mesma por arruinar um casamento e destruir uma família. Que minha mãe iria se ressentir de mim, porque isso lhe custou o casamento. E que mais cedo ou mais tarde ela veria o tipo de homem que havia perdido por causa de uma mimada cheia de direitos como eu. Agia como se fosse um exemplo de homem virtuoso a ser seguido e não um estorvo para nós e para a sociedade. Depois, o tom mudou. Disse que me perdoava, que eu era apenas uma menina, que sabia que eu não entendia as coisas dos adultos e que minha mãe sempre foi emocionalmente instável, de qualquer forma. Eu também não respondi. E por fim, ele implorou. Disse que não tinha para onde ir, que estava dormindo na casa de um amigo, mas que não estava funcionando. Que sentia falta da casa, da rotina, das refeições, até dos pequenos momentos. Me chamou de garotinha em uma dessas mensagens, como fazia no começo, quando ainda parecia um cara decente. Mas já não havia calor por trás. Só estava tentando me manipular. Mostrei as mensagens para minha mãe. Ela apenas suspirou e me disse que eu não precisava carregar nada daquilo. Disse que Gregory havia feito suas escolhas e que o fato de agora ele se arrepender não significava que nós precisávamos carregar as consequências. Ainda assim, eu percebia que a ideia de ter amado aquele homem algum dia a afetava. O suficiente para acreditar que ele seria um verdadeiro companheiro, uma figura paterna, isso a corroía por dentro. Naquele fim de semana fomos juntas à feira de agricultores, algo que não fazíamos há anos porque Gregory não gostava nem de estar ao sol. Ela ria enquanto provava amostras, eu escolhia geleias estranhas só para ver a careta que ela fazia. E por uma vez, não falamos de Gregory nem de tudo o que estava acontecendo, até que chegou a segunda-feira de manhã. Gregory apareceu no trabalho da minha mãe. Ficou parado na frente do prédio como um cachorrinho perdido. A princípio, os colegas pensaram que ele estava ali para surpreendê-la ou algo assim. Mas ela ficou horrorizada e estava disposta a chamar a carrocinha. Passou por ele sem parar, ele a seguiu. Ela teve que dizer, na frente de todos, que ele fosse embora. Que o relacionamento deles havia terminado e que expulsar a filha dela de casa enquanto ela estava fora da cidade era um ponto sem retorno. Disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, para não ter que dar explicações depois. E finalmente os seguranças cuidaram do resto. Naquela noite conversamos de novo. Ela me disse algo que finalmente colocou tudo em perspectiva, algo que explicava por que tinha aguentado por tanto tempo. Não era só amor, era culpa. Quando conheceu Gregory, ela acabava de sair de uma fase difícil, anos sendo mãe solteira, lutando para pagar as contas, lidando com a solidão e se preocupando constantemente se estava me dando o suficiente. Gregory entrou em sua vida no momento em que ela se sentia vazia. Era encantador, prestativo, sabia exatamente o que dizer. O típico de quem quer te manipular. Nunca foi agressivo. Em vez disso, foi se infiltrando pouco a pouco em nossas vidas, fazendo pequenas coisas que a faziam se sentir vista e apoiada. No começo parecia inofensivo. Mas com o tempo, ela começou a perceber a manipulação e a maneira como ele ficava de mau humor quando ela passava muito tempo comigo, os comentários sobre como era difícil sustentar a filha de outra pessoa. Disse que ficou com ele porque sentia que lhe devia algo por ter estado ali quando as coisas estavam difíceis. Mas aquela última semana lhe lembrou de algo importante, que ela não devia nada a ninguém se isso custasse sua dignidade ou a segurança de sua filha. Depois me contou outra coisa, tinha começado silenciosamente o processo de vender a casa. Não porque quisesse fugir das lembranças, mas porque queria um recomeço completo. Nos mudaríamos para um lugar menor, numa região melhor também. No dia seguinte começamos a empacotar, não tudo, só algumas caixas com coisas que sabíamos que queríamos levar. O resto doaríamos para caridade. E quando digo caridade não me refiro a Gregory. Esse não vai receber nada. Uma semana depois, Gregory tentou de novo. Dessa vez, enviou um e-mail. Disse que havia falado com um advogado e que queria reavaliar a divisão de bens. Afirmou que tinha investido anos de trabalho na vida em comum e que merecia algum tipo de compensação. Mas aqui está o detalhe, legalmente ele não tinha nenhuma base. O casamento nunca envolveu bens em conjunto. Mamãe havia protegido seus bens desde o início. Tinha um acordo pré-nupcial. Ele uma vez riu disso, dizendo que era apenas uma formalidade. Acontece que essa formalidade salvou tudo. A advogada dela enviou uma resposta formal. Não haveria divisão de bens, nem pensão, nem direito à casa, ao carro ou às contas dela. E assim, de repente, Gregory desapareceu. Não havia nada que ele pudesse obter daquilo, então não havia razão para continuar insistindo. Já se passaram alguns meses. Nos mudamos para um apartamento de 2 quartos, mais perto do centro. É menor, mais antigo, mas a região é muito melhor. Mamãe sorri mais.
Finalmente tem tempo para suas coisas e também para que tenhamos tardes de mãe e filha, em que vamos caminhar ou fazer qualquer outra coisa. Eu comecei a trabalhar meio período em outro emprego, perto do campus onde pretendo estudar no próximo semestre, que também fica mais perto. Parece que as coisas estão funcionando para nós. Atualização 2. Haviam-se passado quase 2 meses desde que nos mudamos para o novo lugar, e a vida estava boa, ou pelo menos tínhamos voltado a uma nova rotina, sem Gregory no meio. Pensávamos que ele só voltaria a aparecer quando terminasse o período de espera do divórcio. Mas não. Gregory reapareceu da forma mais ridícula possível. Num sábado de manhã, enquanto eu ajudava a minha mãe a descarregar as compras do carro, ambas ficamos paralisadas ao ver um sedã preto entrar no estacionamento. Não era um carro de luxo, provavelmente alugado ou emprestado, mas ambas soubemos imediatamente quem era, antes mesmo que saísse. Gregory vestia uma camisa barata com as mangas arregaçadas, tentando parecer casual, como se nos tivéssemos encontrado por acaso como velhos amigos. A minha mãe disse-me para ficar para trás e discretamente entregou-me as chaves para eu levar os sacos para cima. Mas não subi. Fiquei atrás da parede do canto do edifício e escutei. Gostava de dizer que não o tivesse feito, mas não consegui evitar. Também me preocupava com a segurança dela. Ele começou com uma risada forçada, dizendo que era uma loucura encontrar-se com ela assim, embora estivesse claro que tinha feito um grande esforço para descobrir onde morávamos. Disse que só queria saber como ela estava, que tinha refletido e que tinha amadurecido muito nas últimas semanas. Admitiu que cometeu erros, que estava estressado quando me expulsou e que reagiu mal. Depois disse uma frase que me revirou o estômago, que talvez agora, com algum espaço, pudéssemos voltar a ser uma família. A voz da minha mãe manteve-se calma ao perguntar como ele tinha descoberto onde vivíamos. Ele respondeu que tinha recursos e que bastou perguntar aqui e ali para saber. A minha mãe disse-lhe que devia ir embora e não voltar. Lembrou-lhe que já estavam legalmente separados e à espera da resolução, e que qualquer contato adicional seria considerado assédio. Foi então que a máscara dele caiu novamente. Ele bufou e disse que ela não fazia ideia do que estava a deitar fora, que pessoas como ela não costumam ter segundas oportunidades com homens como ele. Disse que ela era velha, amarga e que se agarrava a uma fantasia de vida que nunca teria, uma em que um homem aceitasse, nem por um segundo, uma mãe com filhos. E depois soltou algo que nunca vou esquecer. Disse-lhe que devia lembrar-se de onde vinha, que sem ele ainda estaria a trabalhar turnos duplos naquele call center, lutando para pagar a luz e pedindo empréstimos à família, que ele foi quem a elevou. E então ela riu, porque Gregory tinha dito exatamente o que ela precisava ouvir para lhe contar toda a verdade. E assim ela contou. Disse-lhe que a única pessoa elevada ali era ele. Contou sobre o fundo fiduciário que a avó lhe deixou quando ela completou 30 anos, como usou esse dinheiro para pagar dívidas, comprar a casa em seu nome e criar a ilusão de uma vida de classe média confortável, enquanto trabalhava meio período apenas para se manter ocupada, não porque precisasse. Disse que o deixou acreditar que ele contribuía mais do que realmente contribuía, que ela encobriu as constantes demissões dele, os investimentos falhados e os empréstimos que ele fez em segredo para tentar ganhar dinheiro com criptomoedas. Mas como ele teve o descaramento de dizer que ela estava abaixo dele, as coisas mudaram. O rosto de Gregory ficou intensamente vermelho. Tentou negar ao início, disse que ela estava a mentir, que não havia como ela ter esse tipo de dinheiro e que se tivesse ele saberia. A minha mãe respondeu que era justamente por isso que nunca lhe contou. Porque se o tivesse feito, ele a teria tratado ainda pior do que já tratava. Teria tentado sugá-la até a última gota e ainda feito parecer que ela lhe devia isso. Depois disse-lhe uma última coisa, que tudo estava protegido no divórcio e que não havia um único bem, nem um único cêntimo, ao qual ele pudesse aceder. Gregory parecia ter visto um fantasma, mas daqueles que te dão um murro no estômago. Era como se tivesse levado um soco real. Jogou muito mal com as cartas que tinha e perdeu. E assim era como as coisas se manteriam, com ele como perdedor. Quando finalmente conseguiu dizer algo foi uma estupidez. Disse apenas que ela ia se arrepender, que o karma sempre dá um jeito de voltar, e que o karma, desta vez, era por ter lhe escondido essas coisas. Depois entrou no carro e foi-se embora. Essa noite, a minha mãe confessou-me que andava a debater se lhe contava aquela verdade há muito tempo. Mas quando ele apareceu a fazer-se de vítima, dizendo que ela lhe devia algo depois de tudo que tinha feito por ela, percebeu que era o momento certo. O momento de fazê-lo sentir-se ainda pior. E conseguiu, porque ele estava ferido, fisicamente ferido, quando saiu dali. Tirar-lhe um dedo teria doído menos do que saber que perdeu muito dinheiro. Eu não sei exatamente de quanto dinheiro se trata, nem acho que Gregory saiba os detalhes, mas ele pode imaginar. E não, esta não será a parte onde eu digo que sinto pena de Gregory ou que tenho compaixão. Acho que aquele golpe da minha mãe foi muito bem dado, e no momento exato. Atualização 3. Era uma tarde de domingo. Eu estava sozinha no apartamento porque a mamãe tinha saído para resolver algumas coisas, e eu também me preparava para sair. Quando abri a porta quase tive um infarto. Era o meu pai biológico, Austin. Não o via pessoalmente desde que tinha 16 anos,
E mesmo naquela vez foi mais uma visita rápida, um aperto de mãos num café, do que algo que se parecesse com paternidade de verdade. Ele se mudará para o exterior pouco depois do divórcio, um emprego corporativo no Oriente Médio, acho. A presença dele na minha vida era mantida, principalmente, por cartões de aniversário esporádicos e checagens educadas ocasionais com a minha mãe. Fiquei ali parada, atônita demais para dizer qualquer coisa, até que ele me perguntou suavemente se mamãe estava em casa. Ela não estava, mas mesmo assim o deixei entrar. Disse que tinha acabado de saber o que tinha acontecido, que Gregory me expulsou, que mamãe tinha saído de tudo. Soube por uma velha amiga da minha mãe, alguém que o encontrou no aeroporto quando ele voltava à cidade para uma visita curta. Nem planejava ficar muito tempo, mas aparentemente aquela conversa mudou seus planos. Disse que sabia que não tinha estado presente como deveria, que sempre assumiu que mamãe tinha tudo sob controle, porque ela era forte, teimosa e nunca queria pedir ajuda, mas que se arrependia de ter deixado essa suposição mantê-lo afastado por tanto tempo. E então, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a campainha tocou. Era como se o universo estivesse sincronizado com um relógio. Desta vez era Gregory. De todos os momentos que ele poderia escolher para tentar mais uma grande reentrada em nossas vidas, ele conseguiu escolher justamente o instante em que meu pai biológico estava sentado na nossa cozinha, tomando um café. Abri a porta e imediatamente senti uma onda de irritação subir pelas minhas costas. Gregory tinha aquele mesmo olhar arrogante de sempre, o tipo de olhar que gritava que tinha vindo reclamar o que era seu por direito. Olhou para mim como se eu fosse uma criança fazendo birra, e então começou um discurso patético sobre como ele e mamãe precisavam conversar como adultos. Antes que eu pudesse fechar a porta na cara dele, ouvi a voz de Austin vinda da cozinha. Perguntou quem era, se era a mamãe. Quando eu disse que era o Gregory, esperava que ele ficasse em silêncio e me deixasse lidar com aquilo. Mas não. Meu pai se levantou, caminhou até a porta comigo e a abriu ainda mais, para que Gregory pudesse vê-lo parado ali. Perguntou, então este é o famoso Gregory?